Eu sou Teodora Maria Francisca Assink. O meu apelido é Doortje. Eu nasci na Holanda e vim com 12 anos para o Brasil. Eu nasci na Alverna. Alverna é perto de Nijmegen. Nijmegen é nossa cidade grande. É uma cidade principal. Fica na Gelderland. Gelderland, né? Metade da Holanda. E como é que era a sua casa, onde a senhora morava, com a sua família? O que a senhora lembra dessa época? A nossa casa era grande, porque a moradia na Holanda na frente é moradia e nos fundos é estrebaria de porcos. Isso não é só por causa do inverno, é tudo no telhado. Então a gente, de criança, eu não me lembro muito, a gente brincava, né? E nós íamos para a escola, meia hora para a caminhada, né? E na hora do meio-dia a gente vinha correndo para casa e às 2 horas sempre chegava tarde na escola, daí tinha que a professora sempre dizia: por que tu veio tarde? Então a gente todos os dias tinha que inventar uma coisa. E por que vocês atrasavam? Porque nos atrasávamos. Era longe? Era longe. Era muito longe. Nós chegamos meia hora para chegar em casa, comer ligeiro porque estava tudo pronto. E depois de novo caminhar para lá. E como crianças são, brincam na estrada, né? E daí as professoras, mas em vez de não pedir mais, a gente já estava enjoado, não sabia nem mais o que dizer. Todo dia dizia a mesma coisa, a comida não estava pronta, né? Então, uma vez o meu irmão, ele também não sabia mais o que dizer, o Teodoro. Ele disse: oh, de pap was aangebrand. A moeder zei: potverdomme. Daí elas daí risaram, porque sabiam que as coisas eram... É que era uma invenção, né? Isso são coisas que eu me lembro, porque era demais, né? O que quer dizer pap aangebrand? O mingau queimou. Então o motivo do atraso na escola era que o mingau tinha queimado, né? Claro que não é, mas ele sembrou disso e falou. Sim. E vocês também numa turma para a escola, porque vocês eram quantos irmãos? Nós para ir na escola era o Teodoro, o José, eu, Teodora, a Cornélia, a Elizabeth, o João, a Joana e o Guess. 8 pessoas. E eram no total 12 filhos, 12 filhos, mas os mais velhos já iam adiante. Em outra escola, né? E como é que era o nome do seu pai e da sua mãe? O meu pai é Francisco Johannes Bastianes Sully. A minha mãe é Teodora Arts Sully. É da família Arts, né? E além da escola, vocês também, na Holanda, tinha muito a questão da religiosidade. E isso iam... com que periodicidade que se ia à missa, à celebração? Antes de ir na escola, a escola começa às 8 horas e às 7 horas era a missa. E nós levantávamos às 6 horas, ia na missa, depois na escola. E a escola era em turno integral, tinha aula de manhã e aula de tarde. Das 2 até as 4, para fazer os temas. A gente não levava tema de casa, fazia tudo na escola. Tudo na escola, né? E a senhora lembra assim de como é que era a sala de aula? Era com classes, com mesas? Não, era com classes. Era com classes. E sempre tinha aquecimento no inverno, né? Era tudo aquecido já? Sim. Era muito frio no inverno. No verão não, mas no inverno. E vocês tinham assim grupos de amigos ou as relações eram mais somente com os vizinhos e os irmãos? Sim. Eu não tinha muito, mas a gente tinha amigos na escola, né? Os meus tios moravam bem pertinho, a gente tinha, porque cada um tinha uma família grande, e não tinha, a minha mãe também não tinha tempo de passear, né? Então era tudo assim.
era tudo trabalhar mesmo. Trabalhar, e até depois, quando a gente tinha certa idade, também ajudava, né? A senhora veio para o Brasil com 12 anos. Com 12. Mas quando estava na Holanda, a senhora tinha tarefas em casa? Tinha que ajudar a trabalhar? Sim. O que lembra? Eu, com 12 anos, a minha irmã, a Nelly, tinha que arrumar casa, a Maria lavava a louça e eu enxugava a louça. Uhum. Essa era a minha tarefa. Uhum. E depois de noite, a gente tricotava meias, blusas, tudo. Uhum. Então aprendeu os artesanatos, os trabalhos manuais, vocês já aprenderam desde cedo. Desde cedo a gente tinha que ajudar, né? E assim, lembra de alguma peripécia, além dessa do Pap Angebrand, se tinha alguma outra arte assim que o irmão de vocês fez? Porque os irmãos também estão sendo entrevistados e eles nem sempre contam tudo, né? Mas então, dos irmãos eu vou contar. Então conta da senhora. Não, eu me lembro que nós tínhamos uma amiga na escola e ela não tinha a parte de cima da perna. O joelho estava logo aqui. Então ela não caminhava bem. E a gente sempre estava com pena e a gente levava ela para casa. E daí a mãe dela fica brincando um pouquinho. E os meus pais não queriam, porque às 4 horas já estava escuro. Né? Tinha que ir para casa, né? E daí nós falávamos sempre, só 5 minutinhos, já eu vou chamar. Mas ela demorava para chamar e nós corríamos para casa no escuro. Daí a minha irmã mais velha, a Nelly, já estava atrás da Chinelli. Vocês vão apanhar! E daí vocês se preparavam para apanhar. A gente já vinha rezando da esquina para casa para não apanhar. E apanhavam bastante naquela época? Não, a gente era pai das vezes. Nada, né? Daí a Joana, minha irmã, uma vez o João era muito ativo. Daí o pai disse, vai buscar uma varinha para a Joana. E ela tinha tanta pena do João, ela achou uma varinha bem podre. Mercada daí quebrava. Aí o pai teve que rir e não aguentou Mas ele com 12 filhos, eles tinham que ter um pouco de rigor, né? De rigor, né? A gente também não precisava falar muito porque a gente sabia das coisas. Tinha que ter regra. Essas coisinhas assim que eu estou contando, isso acontecia, mas normalmente a gente respeitava, né? Respeitava. Não, isso é normal. E tem que ter um pouco de brincadeira, né? Senão a vida não tem graça. E quando vinha gente adulta para conversar, mas as crianças podiam brincar lá fora, a gente não participava, né? Os adultos ficavam na cozinha e na sala, né? Na sala e a gente podia brincar lá fora, para não atrapalhar, né? Isso não são peripécias, era a educação da gente, né? E quando chegou a guerra, como é que foi esta fase? O que a senhora lembra disso? Era criança, mas algumas memórias tem, né? Não, eu nasci em 1939. E em 1940 estourou a guerra na Holanda, né? Então eu era muito pequena, mas quando eu tinha 6 anos, quando terminou a guerra, daí a gente começou a deslembrar um pouco, né? Assim como eu falei antes, que o pai tinha feito um schuilkelder, né? Um buraco na terra para a gente correr quando as bombas vinham. E assim eu me lembro, que a gente caminhava, tinha que correr para fora, de boca aberta e os braços para cima, para não estourar as tímpanas, né? Essas coisas me lembram, muita coisa não. Também... E como é que vocês percebiam? Tinha um sinal, né? O sirene, né? Na cidade eu acho que tocava sirene e na Holanda é muito plano, a gente ouvia tudo, né? Então quando tocava a sirene, a gente corria para aquele buraco. E depois o pai nós tínhamos um porão também, então o pai fez lá camas, beliches assim, tudo, mas rústico, mas quando tocava assim essa coisa de noite, então a gente ia lá para baixo, dormia lá embaixo. E rezavam muito, garanto, né? A oração era sempre, né? Era sempre, né? E qual era o envolvimento da família, do Grootvader, assim, durante a guerra? Como é que
Isso, ele tinha pertencia a um grupo, né, também. Ele, não sei se era grupo, mas ele era da resistência, né? Então ele acolhia as pessoas judeus que eram perseguidos, né? Levavam embora e daí ele escondia lá em casa. Em cima do sotão, tinha um quartinho. Essas pessoas não vinham para baixo. Ficavam lá, isolados. Tinha que levar tudo lá e né, era lá sempre. E nós tivemos umas 3 ou 4. Tinha até mas isso era um rapaz que não queria servir porque os alemães eles vinham pegar, tiravam as pessoas da casa, principalmente os homens, para ir na guerra, né? E ele estava lá em casa, mas com um nome falso. Até hoje não sei o nome dele, só como ele nos chamava, né? Ninguém sabia o nome dele. Então ele era empregado. Mas não era empregado, ele era onderduiker, zoals zij dat. Não sei como é que chama isso aqui. E o que mais eu acho? Que essas coisinhas a gente lembra. E depois também, quando os ingleses entraram na guerra, eles ficaram lá também, na nossa casa. Mas daí a parte de trás que era o galpão. No galpão lá? Mas era tudo unido, né? Sim. Eles dormiam no palha e tudo, né? Sim. Cozinhavam lá, mas eles tinham um pouco de convivência com a gente. A gente falava em inglês, a gente não entendia, né? Mas a gente tinha convivência com eles. Eles eram tudo respeitosos. Respeitosos, até que eu sei, sim. Eram boas relações. Para nós vieram os ingleses, os americanos nós não tivemos. Não que eu sei, pelo menos, porque as coisas são muito antigas já, a gente não lembra tudo, né? E a família vivia da agricultura lá na Holanda. O pai era agricultor. E o que foi, então, o motivo principal para a vinda para o Brasil, né? Como é que foi tudo isso? A gente mais ou menos sabe, mas o que a senhora percebeu na época? Como é que foi aceitar essa decisão? Isso não foi fácil. Para nós crianças, a gente não, mas para a mãe deve ter sido muito difícil, porque a guerra terminou, o país estava pobre, né? Não tinha mais condições. Daí eu tinha muita conversa, antes tinha aquela guerra fria entre Rússia e América, né? E daí depois da guerra, daí a Rússia queria tomar parte. Em vez dos alemães, ele queria atravessar a Alemanha e entrar Ele queria fazer o que o alemão queria fazer. Então o pai, ele ficou muito assustado, porque meus irmãos de 17 e 18 anos, na idade de servir, daí ele disse, mas eu não criei meus filhos para comida de canhão. Ele tinha muito medo. E também, na época, tinha aquela disputa na Índia. Não sei se você já ouviu falar. Sim. E daí até meus primos foram lá para a Índia, porque era uma colônia, né, holandesa. No fim não adiantou nada, mas muitos perderam a vida lá, né? E 2 meus primos foram lá. E foram para a Índia. Uma coisa para o exército, pelo exército na Índia, né? E na Holanda, o que a gente... Eu não me lembro, assim, das matanças assim, que fizeram lá, porque eu era muito pequena, mas... Eu me lembro uma vez, porque nós tinha perto de casa um dique. Que uma vez ele veio um avião, eu acho que um avião, deve ter sido um avião inglês. E daí nós vimos, tinha outros caças, haviam caças, em cima, e ele tinha que descer e puf, naquele dique. Explodiu. Depois a gente correu para ver o que restava, para levar as coisas para casa. E lembram tava o avião lá mesmo? Sim. E muitas vezes veio paraquedistas, essas são coisas que também me lembram. E eles vinham aquelas paraquedas, né? Aqueles panos, a gente buscava ligeiro para fazer roupa e tudo. Porque não tinha quase nada, não se podia comprar quase nada. Era tudo como racionado. As pessoas da cidade de Nijmegen, né?
eles vinham com roupas e com tudo o que eles tinham, qualquer coisa que eles tinham, eles vinham lá em casa, que era agricultura, né? Tinha manteiga, leite, carne de porco, essas coisas. Eles vinham trocar pelos poucos pertences que eles tinham, porque não tinham comida na cidade. Eles estavam morrendo de fome. E frutas, e batatas, e tudo que o pai tinha. Então, quem morava para fora, na agricultura, ainda estava melhor do que quem estava na cidade. Não, porque planta e colhe, né? Mesmo assim, no meio das coisas. Mas na cidade não tinha nada. Que nem aqui, às vezes, que nem em Venezuela, não tem mais nada nas prateleiras, né? Sim. E o açúcar era tudo racionado, tanto por família. Tudo. Era muito pouco. E a senhora lembra do Frei que acompanhou você, que encaminhou vocês para ir para a Holanda, para o Brasil? É o Frei Ildefonso. Ele era daqui, né? Ele veio depois da guerra, foi isso, porque nós viemos em 51. Ele tinha lá um seminário no nosso lugar, bem grande. E ele veio de férias, e lá era a casa mãe dele. Aqui tem uma família que quer ir para o Brasil, né? Ele ouviu dizer, ele veio de bicicleta, mas ele conversou com o pai até que convenceu. Daí, em outubro, o Hank, de pai, e o Franz, um 17 e outro 18, eles já foram com ele. Tudo, o pai tinha medo dessas que eu falei antes. E eles vieram antes de nós, e daí, enquanto isso, eles estavam aqui, daí o pai aí começou a preparar as coisas para a imigração, né? E daí, em dezembro, 23 de dezembro, nós embarcamos. De 51. De 51. E em 10 de janeiro, nós chegamos no Rio de Janeiro. Lembra o nome do navio? Iapiú. E tinha mais holandeses nesse navio? Não, tinha um belga. Mas holandeses eu não me lembro. Não. Acho que não. E o que a senhora lembra dessa viagem? Era um navio argentino. A comida era péssima. Feijão e arroz, a gente nunca estava acostumado. Né? Comia feijão separado. E a comida não dava. Daí às 4 horas da tarde a gente ganhava um pãozinho e o café com açúcar, e nós cortávamos o pãozinho, botava açúcar lá dentro e comia. Isso era... Gostava mais do pão, né? A comida a gente não era acostumada a essa comida. E daí, assim, daí no começo tinha muita onda assim, né? Eu me lembro que quase todos ficaram doentes por causa da enjoada. Enjoados das ondas, do balanço do navio. Mas depois, mais passada, mais aqueles lugares, daí a gente já, daí era mais calma, né? E a chegada no Brasil? Daí, isso, nós chegamos no Rio, não tinha ninguém para nos esperar lá. Ninguém fala português, ninguém entendia holandês. E daí, mas por sorte, nós fomos encaminhados na Ilha das Flores. É uma ilha onde eles aguardam, as pessoas têm que aguardar até ter liberdade para viajar. E daí, isso era do governo brasileiro. Né? Por sorte, tinha lá um padre holandês, né? E ele ajudou bastante. Não era o Frei Ildefonso, era um outro padre. Não, é um padre Antônio. Ele depois ficou lá em Paraná, na cidade de Lapa, parece que tem uma cidade. Ele também não era franciscano, mas ele ajudou bastante. E era uma pessoa muito culta, porque ele falava 8 línguas. Tinha russos, tinha de tudo que... Russos também eram fugidos, né? Ele falava todas as línguas. E eu acho que era por isso que eles colocavam ele lá. Né? Como é que vocês vieram do Rio para Nometoque? Daí depois veio o Frei Ildefonso, ele ficou sabendo, eu acho que o padre lá deu. E o consulado holandês também, de certo, entrou em contato. E daí nós viemos de trem, segunda classe. Lá na Ilha das Flores vocês ficaram quantos dias? 15 dias. 15 dias.
E de trem, segunda classe para Nome Toque. Toque. Primeiro de Rio de Janeiro para São Paulo, lá nós pernoitamos num convento de padres, ou sei lá, isso, né? E daí, de lá, a gente daí embarcou para vir para Carazinho. Levamos um dia para São Paulo e 3 dias para chegar aqui. E a gente tinha que dormir nesses bancos duros. Mas isso passou. Passou. Não era tão difícil. Eu me lembro que a gente ia na ilha, nós comamos. Tinha umas frutas bem gostosas. E isso não era mamão, aqueles outros. Manga. E nós, como a gente não sabia que não pode comer fruta quente, nós achávamos aquela fruta. E de noite todo mundo ficou doente. E daí era beliche, um embaixo e um em cima, e eu estava dormindo em cima. E eu rolei da cama, caí no chão e eu não me lembro. Eu desmaiei. Fiquei lá até de manhã. Todo mundo correndo. E assim, era difícil tudo, né? A adaptação, né? Porque era um lugar que nem aqui, e grande, e ainda tinha beliches, tinha 2, 4, 6. Pai e a mãe dormiam também, e as crianças até minha idade também. E a gente não entendia ninguém. Para ir no almoço, a gente ia numa fila bem grande, daí ganhava um prato com, né, essas coisas tudo. Isso eu me lembro, porque daí já era comida brasileira, a gente não era acostumada. E as frutas também, a gente no começo não dava, com a gente diferente. Né? Tem que habituar, né? E a chegada em Nome Toque? Daí vocês foram onde? Primeiro nós chegamos em Carazinho, lá aquele Frei Marcolino, que estava na época aqui, ele estava com um caminhão, nós tudo em cima do caminhão. E daí ele nos levou logo no colégio lá, internato, né? E era de férias, né, janeiro. Então tinha as camas todas dos guris lá em cima. Lá em Carazinho? Não, aqui. Aqui em Tossolano? No Solano. A gente ficava dormindo lá, não sei quanto tempo, nós ficávamos um tempo lá. Até que o pai conseguiu lá uma casa com um pedacinho de terra, né? Daí nós fomos lá para Mantiqueira. A Rua Bonita ali, Mantiqueira. Mantiqueira, antes de Rua Bonita. E como é que era essa casa no começo? A casa era de madeira, até que era uma casa boa, com bastante quartos, porque era de uma viúva, mas eles tinham filhos, tinham bastante filhos. Uma filha estava ainda em casa e nós dormíamos nos colchões. Não tinha cama nem nada, porque nossa mudança veio só mais tarde, né? Acho que 6 meses mais tarde, bem mais tarde. E essa mudança também teve uma história, né? Desde quando chegou a mudança, meu pai estava feliz. A mãe também. Quando chegou, abriu o caixão, tudo que era pano, apodreceu. Ficou 6 meses fora, na época da chuva, em vez deles, né? E daí, nossa senhora, isso tudo que nós tínhamos foi, não valeu nada. Esse relógio ainda é do pai e a mãe ganharam no casamento. Uma relíquia. Isso já. Eles casaram em 1930, então essa na herança caiu para mim. Que legal. E agora já tem outro dono, Vanderlei diz, mãe, eu quero essa relógio. Sim. É porque já é uma relíquia. Né? É uma relíquia da família, né? Depois a gente sabe como todo mundo teve dificuldade de viver aqui no começo, muito difícil, né? E vocês estavam lá sem saber falar português, como é que se ajudavam? Tinha vizinhos? Aqui em Mantiqueira? Tinha Os vizinhos falavam alemão, e o pai falava holandês, e por milagre eles se entenderam. A gente depois aprendeu um pouco de alemão, né? Foi se acostumada, e daí a gente se virava. E como é que os filhos se distribuíram? Todo mundo foi trabalhar na lavoura? Sim. Ou as moças tinham outras atividades? Vocês também acho que parece que foram exercer outras atividades, né? Sim, as minhas irmãs mais velhas, Maria e Maria, elas foram trabalhar no Solano, era um internato, né? Cozinha tudo.
Eu fui trabalhar na família Mosla, era sapateira. E eu trabalhei muito tempo lá. Eu já tinha 12 anos, fui trabalhar de empregada. Porque em casa tinha que viver, não tinha mais nada. E os irmãos também foram trabalhar na nossa lavoura dos outros. Até que mais tarde, daí começou a melhorar. Alguns ficaram em casa para ajudando. Eu acho que o Henk, teu pai, ficou em casa. E o José abaixo. O Mios, né? Esses dois. Porque alguém tinha que ajudar para nós. Exatamente. Francisco, o mais velho, ele foi para Santa Rosa como cunhado, bem usado. Trabalhar. Numa fábrica de manteiga, leite. E daí nós mulheres também trabalhamos em família. E aqui no Brasil a senhora foi na escola ainda ou não? Eu fiz aquele tal do 98, artigo 99, parece que, não sei se tu te lembra. Sim, mas já mais depois, quando a senhora já era mais adulta, né? Sim, eu já era casada. Mas antes eu não fui, não. Eu tinha, mais tarde, tinha uma escola doméstica. Eu fui uma vez para aprender costura, essas coisas. Porque antigamente a mulher era para aprender as coisas de casa. Né? Exatamente. Então, e na Holanda a senhora foi até que série? Até que série? Até sétimo. Até sétimo ano. Lá já, porque eu ia para Brasil, lá já eu tinha a chance de fazer escola doméstica, mas só uns meses, mas para facilitar aqui, né? Mas eu aprendi muito pouco. E daí a senhora casou com que idade? Eu casei com 23 anos, eu acho. E aqui os grupos de jovens, a senhora participou do grupo de jovens? Como é que era o nome, o que faziam, como é que era? O nome, o grupo dos holandeses, sabe que eu nem me lembro do nome, mas nós tínhamos um grupo de holandeses. Nem sei se tinha nome. Mas aí a gente se reunia uma vez por semana, fazia as brincadeiras e uma vez ou duas vezes por ano a gente fazia um tipo de janta, uma coisa para entrar um pouco de dinheiro na caixa. E na missa? Todos os domingos. Daí iam a pé, de cavalo, de charrete, como é que ia? Charrete. Ia todo mundo de charrete? Todo mundo de charrete. 2 vezes, porque de manhã tinha missa às 7 e às 10. Então uma turma ia às 7 e a outra ia às 10 horas. Ah, tá. E depois da missa sempre tinha um bate-papo? Um pouco de bate-papo. Muito bom. E naquela época, então, a Associação Holandesa, de uma certa forma, já existia, né? A Associação Holandesa, parece que era assim, não. E tinha até grupos de teatro, a senhora participou disso também? Não, eu não participei, mas os meus irmãos, o Francisco e a Maria, eles participaram. E coral, a senhora cantou em coral também? Eu cantei em coral da igreja. Da igreja. Daí sim. Eu gostava de cantar, agora não tenho mais voz, mas eu gostava. Gostava de cantar. A senhora teve quantos filhos? Tenho 2 filhos. O nome deles? Um é Rubensson Antônios, assim. Isto. Ele vai fazer 55 anos agora. E ele é casado com? Márcia. E tem quantos filhos? Ele tem 3 filhos. Ele tem a Mônica, o Rafael e o Gabriel. E mais outro filho? Ele tem Vanderlei, casada com Paula van der Moselaar. E ele tem um filho, Bernardo. Bernardo, né? Então a senhora tem 2 filhos e já tem 4 netos. Só 4 netos. Só 4 netos só, mas é bastante, já duplicou. Já duplicou, né? Mas a senhora tem uma trajetória de vida e que as pessoas aqui na cidade conhecem a senhora como sendo uma artista. Como é que surgiu este dom? Como é que a senhora teve a possibilidade de aprender a pintura? Dar muitos anos cursos de pintura em tela. Conta um pouco disso, como é que isso surgiu, da onde surgiu isso? Eu me lembro, eu sempre gostava de desenhar, então eu inclusive pegava a caneta e escrevia na mesinha da escola, né? Como é que chama? A classe. A classe. Até inclusive eu levei uma vez uma
escrever 100 vezes, não posso escrever, desenhar na carteira. E daí, desde criança eu gostava de pintar. Uhum. Depois, quando eu me casei, daí eu não tinha mais trabalhado na roça, essas coisas, tudo. Uhum. E aí eu comecei a me interessar e uma vez aí eu fiquei sabendo que uma professora em Carazinho dava aula de pintura. A senhora já era casada daí, né? Tinha que idade mais ou menos? Deve ter tido 25 anos por aí. Eu sei que eu fiz em casa uma coisa assim por conta, né? Eu comprei 4 cores. De tinta? De tinta. Só 4? Só 4, não tinha dinheiro para muita coisa, né? Cores primárias, garanto. E eu fiz isso nem com pincel, com dedo. Uhum. E daí quando estava pronto, daí eu pedi para o meu marido, leva para casinha para emoldurar, porque no meu toque não tinha. Uhum. E foi lá naquela professora que ela me aconselhou de vir pintar lá. Então assim eu fui pintando lá. Depois que eu pintei uns quantos anos lá, daí aqui na cidade tinha várias outras pessoas que também iam, mas tu podia começar lá em um toque, né? Isso, assim que eu comecei. Primeiro na garagem e mais tarde, daí quando nós morávamos lá em cima, daí foi construída aquela casinha. Uma sala, né? A senhora tinha muitos alunos de pintura, né? Eu tinha 36 alunos. Por ano, assim, né? 36, em várias tardes, né? Várias tardes. Imagina. Foi muito bom, porque eu gostava, né? É muito bom. Mas tudo fazia exposição. Fazia. Todo ano. Uma vez por ano, exposição. Muito bom. A arte muito linda. E daí do hobby? Daí a partir disso também surgiu o hobby club. O que é o hobby club? Explica. Hobby club é a reunião das senhoras que queriam se reunir, os senhores holandeses, porque a maioria nem falava português, né? Então sentiam falta daquela convivência. E daí a gente começou primeiro, a Mariana e eu começamos a fazer escultura em madeira. Vinha um professor de Carazinho. E daí começou as outras senhoras também começaram. A Maria, a Rica, a Mina, toda aquela gente. E assim foi crescendo, e daí agora virou hobby. Agora a gente não trabalha mais muito, mas agora é mais de conversar. E o Hobby Club já existe há quantos anos? 74. 74 anos. Não, 74 começou. Em 74 então começou. É mais ou menos uns 40 anos, eu acho. 40 anos, desde 1974. Isso. Então nós sempre também, uma vez por ano, até nós fazíamos entre nós uma exposiçãozinha, né? A gente era bem ativa. No início o Hobby Club tinha quantas mulheres, mais ou menos? 14, 15, né? É por aí. Agora já diminuiu um pouco, né? Agora só tem 6 aí. Mas ainda mantém, né? Eu disse, enquanto que nós somos em 2, podemos continuar. Exatamente. Porque se eu quero tomar um café lá na vizinha, também vou. Mas o exemplo de vocês estimulou a criar um outro grupo, né? Agora tem o Hobby Club 2, né? Que é Foi muito bom vocês começarem também, né? Mas vocês não fazem toda semana. Não. Até porque ainda tem bastante gente com atividades, né? Mas, certo, 1 ou 2 vezes por mês, né? E aí eu acho muito legal isso também. Aí integra, né? Sim. E motiva também, né? Dá uma convivência. Convivência. E, assim, o que a senhora acha atualmente, vamos dizer, da integração e das atividades, da cultura holandesa aqui em Nometok? Isso é muito boa, né? A integração é muito boa. Eu acho isso muito importante também, porque naquelas outras colônias holandesas era só fechado, né? E nós, desde o início, nós tivemos que nem meus pais, meus irmãos, eles tiveram que atrás do negócio, né? No banco e essas coisas. E lá na Holanda era tudo pela cooperativa, as pessoas às vezes não sabiam nem o que estavam fazendo. Né? E aqui um detalhe, né? Não teve incentivo nenhum do governo holandês, né? Outras colônias até tiveram apoio, né? Muito. O governo holandês apoiou muito, né? E voltando a falar na Holanda um pouco, já que a gente voltou para a Holanda, a senhora sente saudades
A senhora tem amigos? A senhora voltou para a Holanda de novo depois? Eu voltei. Quantas vezes? A primeira vez foi depois de 17 anos aqui no Brasil. Eu sempre tinha saudades. A primeira vez que eu fui para lá, matou a saudade. Não tinha mais saudade. Eu fui para lá, vi que era tudo muito diferente, né? Não era mais aquela coisa depois de 17 anos. E agora eu não tenho mais saudade. Não. Eu tenho uma cunhada que mora lá, que até hoje sempre vinha de 2 em 2 anos, mas agora ela disse que o meu marido está com 86 anos, eu acho que é a última vez, porque ele estava aqui, né? Muito bom. Que sempre manteve, nós ainda mantemos as relações. Muito bom. Mas a sua terra hoje é o Brasil? É o Brasil, A gente é holandesa porque eu não me naturalizei, mas a gente é mais brasileira do que depois de 65 anos, nós já estamos mais ou menos aqui. Né? E assim, sobre uma mensagem de vida, por exemplo, o que a senhora quer deixar de mensagem para as novas gerações, para os seus filhos, para os seus netos? Porque a senhora sempre foi uma pessoa batalhadora. Primeiramente, porque veio numa imigração, desbravou, trabalhou de doméstica, casou. Foi uma artista plástica, verdade, renomada a nível de comunidade de Nova Ioque, né? Isso sim, né? Então teve os seus desbravamentos, né? E que mensagem a senhora deixa? Olha, eu acho que tem que falar assim, a pessoa tem que sempre ser positiva, olhar para frente, trabalhar honestamente. A espiritualidade também está sempre muito presente na sua vida. Muito. E sobre a espiritualidade, sobre a religião católica, o que a senhora gostaria de falar? Eu sou religiosa. Então eu penso assim, que sem Deus a gente não vai para lugar nenhum. Se eu não tivesse essa fé e apoio espiritual das pessoas e a minha mesma, olha, eu teria caído muitas vezes. Porque pelo que a gente passa na vida, às vezes é tão difícil que a gente não consegue sozinha levantar. Então precisa de uma coisa mais forte para a gente se segurar. E é a fé. Então, para mim, é a fé que eu pratico até hoje. E pretendo praticar enquanto que eu posso, né? Isso eu não vou deixar de fazer. E daí a convivência com as pessoas, a gente tem que dar bom exemplo e essas coisas tudo. Então, para encerrar esse assunto meu, eu agradeço muito a oportunidade de poder abrir o meu coração para vocês todos. E eu tinha uma vida muito boa, claro que com dificuldades todos têm, mas eu estou muito feliz. Eu tenho 2 filhos maravilhosos que cuidam de mim como ninguém pode fazer melhor. E assim, eu me sinto bem feliz.